43 e atenção, a investigação, preste atenção aqui, vamos lá, vamos atualizar essa informação aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Agora que são 7 horas e 43, tem uma investigação em curso? Pois é, então atualiza para nós o TP aí, atualiza, porque nós vamos falar agora sobre a questão relacionada ao IPTU. Assunto muito sério, fundamental para todos nós, porque o secretário Jefferson já está conosco para conversar. Eu falava agora, secretário, bom dia ao senhor, seja bem-vindo, bom dia. A importância do esclarecimento do IPTU, Imposto Predial, Territorial, Urbano. Essa arrecadação traz benefícios para mim, para a nossa população, de que forma? Excelente sua questão, Sérgio. O IPTU, ele prioritariamente, ele é aplicado em saúde e educação. Essas são as duas primeiras utilizações do recurso, do imposto que nós pagamos. Então, quase metade do IPTU que é arrecadado, ele vai para saúde e educação. Aqui em Aracaju, a gente aplica 25% na educação e 20% na saúde. Além dessas duas utilizações, a gente utiliza o IPTU também na parte de limpeza urbana, né? Então, Aracaju é considerada uma das cidades mais limpas do Brasil, e isso é fruto do IPTU que a gente paga. Né? Na manutenção da cidade, então, recapeamento, tapa-buraco, né? Nas contrapartidas das obras que nós estamos realizando, né? Então, a obra da Euclides Figueiredo, obra lá da Zona Norte do Japãozinho, lá do Moema Meire, obras no Santa Maria, na invasão da Terra Dura, até mesmo esse programa de recapeamento asfáltico que a gente está fazendo de mobilidade urbana, com a troca da sinalização semafórica, tudo isso tem uma parcela de recursos que vem do IPTU. Os recursos que nós captamos, seja através de uma operação de um empréstimo do Banco do Brasil, do BNDES, do BID, ou então do Orçamento Geral da União, lá do Governo Federal, eles nunca são suficientes para fazer 100% daquele investimento. Então a gente tem que colocar uma outra parte, tem que colocar um pedaço. E isso vem do IPTU. E também no pagamento do salário dos servidores do município. Pois é, secretário. O que eu havia conversado contigo é exatamente isso. A dúvida da população, se o IPTU é realmente um problema, é um fardo, é um peso ou é uma solução? Tem relação direta com o estabelecimento das prioridades. Você estabelece as prioridades, você mostra o trabalho e a população entende exatamente como nós estamos fazendo aqui, informando a população a respeito disso. Isso a gente percebe claramente isso. Quando o resultado ele está aparecendo, quando a sociedade percebe que o seu imposto está sendo bem aplicado, ela, inclusive, ela retribui mais, a inadimplência, o atraso no pagamento do IPTU, ele cai. Então, em 2016, o município estava numa situação bastante difícil, para não dizer caótica, né, com atraso, pagamento de fornecedores, atraso de salário e obras totalmente paralisadas, né? A gente tinha uma inadimplência naquele ano da ordem de 30%. Essa inadimplência ela veio caindo e chegou a 18%. Ainda é um número elevado, mas essa tendência de queda ela se mostra claramente. E isso é fruto do reconhecimento que a população faz ao trabalho que está sendo feito. Bom sinal, bom sinal. Bom sinal. O pessoal está feliz. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre o calendário, isso é muito importante, mas o reajuste que eu me lembro foi de 30 e alguma coisa. 3,22%. 33? Não, 3,22%. Não, desculpa, eu falei 3, não. 3, aí seria um absurdo total. 3,22%, aí ninguém merece. E o cálculo é baseado de que maneira, secretário? Olha, o IPTU ele leva em consideração o valor do imóvel. Né? Agora, como é que a gente chega no valor, né, dos isso, imóveis? Exatamente. Né? Então, o valor venal do imóvel. Isso. Então, assim, o critério básico é o tamanho do terreno. Né? Então, a gente tem lá toda a área de Aracaju, que está lá registrada no cartório, que a gente faz vistoria, a gente tem o tamanho do terreno. Esse é o critério básico. Segundo, é a área construída. Ou seja, dentro daquele terreno, a pessoa construiu uma casa com quantos metros quadrados? Né? Depois nós olhamos o que chamamos de padrão construtivo. O que é padrão construtivo? Quantidade de pavimentos que tem. Se tem térreo só, se tem térreo, primeiro e segundo andar. Se a casa é uma casa com um padrão mais alto, se ela tem piscina, se ela tem jardim, né? No caso de apartamentos, a gente olha se tem 2 quartos, 3 quartos, 4 suítes, se está numa cobertura, se está no andar mais alto, se está até mesmo, no caso de apartamentos, a posição é levada em consideração. Porque a gente sabe que apartamentos em andares mais altos e de frente para o nascente, eles são mais caros, né? Eles valem mais do que um apartamento térreo para o poente. Então, basicamente... Os detalhes, né, secretário? Esse banco de dados ele vem sendo
alimentado, e Aracaju é uma das capitais que tem uma situação melhor nesse quesito de informação sobre seus imóveis, né? Eles vêm sendo atualizados com informações. Todo o financiamento bancário feito em Aracaju, a informação vai para a Secretaria de Fazenda. Todo imóvel que é imóvel licencia, a informação vai para a Secretaria de Fazenda. E a gente vai alimentando e trabalhando essas informações, além das vistorias que nós fazemos diariamente. Então deixa eu acelerar aqui que tem participação. A Viviane Cristina Silveira Bueno, ela é do bairro Jardins. Vencimento da cota única, ela pergunta aqui, já é no dia 15 de janeiro? Existe uma vantagem no pagamento à vista, Viviane? Sim, o vencimento ele é no dia 15 de janeiro, nós não alteramos, essa foi a mesma data que venceu no ano passado, e a vantagem de pagar em cota única é que a pessoa tem um desconto de 7,5%. Se ela não tiver dívidas com a prefeitura, o desconto dela é de 7,5%. Se ela tiver dívidas com a prefeitura, o desconto dela é de 2,5%. E um desconto de 7,5% é um desconto excelente para um tempo que a gente tem inflação entre 3,5% e 4%. Se você aplicar esse dinheiro, você não vai conseguir esse rendimento. E se comparado a outros municípios também é uma margem também interessante. Também bem interessante. O José Carlos Rodrigues é nosso vizinho aqui da Colina Santo Antônio. E como funciona para pagamento parcelado? Pronto, o pagamento parcelado ele vai se dar em até 10 parcelas. Os carnês eles estão sendo distribuídos, até a próxima segunda-feira o Correio já deve finalizar essa distribuição e a pessoa já vai receber o carnezinho dele com o número de parcelas pré-definido, né? O vencimento da primeira parcela vai se dar no dia 5 de fevereiro e o vencimento das parcelas subsequentes sempre no dia 5 de cada mês ou no primeiro dia útil posterior, se cair num sábado ou num domingo. A Maria Cândida Buarque, ela é do centro e a isenção do IPTU, ela mora aqui no centro de Aracaju, ela pergunta a quem se aplica a isenção do IPTU e eu já perguntaria também, aproveitando o embalo da Maria Cândida, como se pode solicitar essa isenção, secretário? Nós temos dois grandes critérios de isenção. O primeiro é pelo valor do imóvel. Todo e qualquer imóvel avaliado pelo município, e até todo e qualquer imóvel residencial, toda casa, todo apartamento, né, avaliado em até 80 mil reais, ele está automaticamente isento. A pessoa não precisa requerer. A única condição é que esse seja o único imóvel daquela pessoa. Então, se a pessoa tem lá o CPF dela, ela tem um único imóvel cadastrado e ele vale até 80 mil reais, ele está isento automaticamente. O segundo critério é pela renda. Então, as famílias que têm renda familiar, né, de até 2 salários mínimos e que o imóvel vale até 160 mil reais, essas podem requerer ao município a isenção. Tá? Ela vai comprovar essa questão do quesito renda, né, e esse pedido ele é feito até o dia 30 de junho de cada ano para valer para o ano seguinte. Agora, em 2019, nós inclusive prorrogamos esse prazo de 30 de junho para 31 de agosto. Né? Quem requerer agora pode se dirigir, a Secretaria pode requerer, essa isenção vai valer para 2021, que é para o ano subsequente. Então, até 30 de junho de 2020, você pode requerer para valer em 2021. Mas tem uma outra informação que é importante, que é com relação a dívidas passadas. Certo. Isenção, eu estou falando daqui para frente, né, para o futuro. Mas se a pessoa ela tem renda familiar, né, se a renda da família é menor do que 2 salários mínimos, o imóvel dela vale menos de 160 mil e ela tem dívidas, ela pode pedir o cancelamento dessas dívidas, ela pode pedir o perdão dessas dívidas. Olha só que então, ela pode ir à secretaria. Que ótima notícia. E dívidas de 2014, 2015, dos anos passados, se ela está enquadrada nesse critério de renda de até 2 salários mínimos, renda familiar de até 2 salários mínimos e imóvel até 160 mil reais, ela pode se dirigir, que mesmo que essa dívida ela já esteja em cobrança judicial, ela tem a sua dívida cancelada e perdoada. E quando se recebe mais que um salário mínimo e o imóvel é de mais de 160 mil reais? Na realidade, mais de 2 salários mínimos. 1 salário mínimo. 2 salários mínimos. A renda é 2 salários mínimos. Renda familiar de 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos e imóvel até 160 mil reais. Perfeito. Então, ele tem direito a solicitar isenção para frente e pedir o cancelamento das dívidas passadas. Mas a dúvida aqui, a Terezinha de Jesus está nos perguntando assim, mas 1 salário mínimo e o imóvel com mais de 160 mil? Bom, nesse caso ela não tem direito a Não tem isenção, direito, porque o imóvel está num valor vai superior. determinar. No passado, nós tínhamos situações, Sérgio, de imóveis com valor de 800 mil, 1 milhão de reais, coberturas, com isenção por conta de fator renda. Situações
pouco esclarecidas, vamos dizer como assim. como então, diziam aqui, pagar de doido, né? Pagou de doido. Tá? Mas, assim, na situação que ela falou, se ela tiver algum tipo de dívida, ela pode parcelar. Ela pode se dirigir à Secretaria da Fazenda e a gente parcela em até 60 meses. O Alexandre Machado me pergunta aqui também, ele não colocou o bairro, me pergunta a respeito do imóvel Minha Casa Minha Vida. Tem alguma relação, alguma... Os imóveis Minha Casa Minha Vida da faixa 1, que é aquela faixa para a camada de menor renda, eles gozam de alguns benefícios fiscais. Então, por exemplo, eles têm isenção do ITBI, que é aquele imposto de transmissão ali na primeira compra. Certo. Tá certo? Então, eles também têm a isenção, estando enquadrados nessa faixa de renda aí, né, de 2 salários mínimos, eles também têm a isenção do IPTU. O Luiz Augusto da Silva, da Coroa do Meio, ele me pergunta, o valor venal não pode ultrapassar 50% do valor de mercado do imóvel. Pergunte, por favor, secretária, é isso mesmo? Não, na nossa legislação, o valor venal ele não pode ultrapassar 85% do valor de mercado do imóvel. Né? O Eduardo perguntando aqui, meu pai tem mais de 83 anos de idade, assim mesmo ele tem a obrigação em pagar o IPTU? Se o imóvel dele for superior a R$160 mil e a renda dele superior a 2 salários mínimos, sim. Perfeito. Eu acho que é isso, secretário Jefferson. As pessoas estão perguntando aqui algo que você já nos respondeu com relação ao parcelamento, o vencimento da cota única, só aqui confirmando que são muitas pessoas perguntando, principalmente sobre o vencimento. E outra coisa, se a casa não tem escritura. O IPTU, ele é um imposto que ele é devido sobre a propriedade, mas também é cobrado sobre a posse. Então, eu tenho algumas situações em que a casa não tem escritura, mas o terreno, ele é um terreno ou um imóvel onde a pessoa mantém, vamos dizer assim, uma posse pacífica. Não há questionamento. Então, nessa situação é possível haver o lançamento do IPTU. Só que existem situações, e a gente tem esse fato aqui em Aracaju, por exemplo, na região ali do Santa Maria, eu tenho algumas invasões que são em imóveis públicos, imóveis do governo do estado, da companhia de habitação. Então você não pode regularizar, e a gente tem até o pedido dessas pessoas, eu quero regularizar o meu imóvel aqui, mas ele construiu numa área pública. Então hoje ainda não é possível, a legislação ainda não permite você fazer uma inscrição. E essas pessoas querem pagar o IPTU, porque muitas vezes elas querem montar um negócio naquele endereço. Mas a legislação ela tem avançado. A gente acredita que é possível que aí nos próximos anos, a gente tenha mudanças legislativas que possam permitir algum tipo de regularização, claro, com a permissão, né, do proprietário do imóvel, que demonstre interesse na regularização fundiária da área. Secretário, a participação popular ela é intensa, é muita gente, o nosso tempo também está correndo, mas o IPTU hoje é pauta prioritária, só para a gente fechar, muitas pessoas perguntando como podem recuperar o direito à isenção. Bom, perderam, obviamente, e não tem como recuperar. Se ela se enquadrar num desses requisitos que eu falei, ou seja, se o imóvel ele vale até R$160 mil. E se a renda familiar é até 2 salários mínimos, ela vai à Secretaria da Fazenda, ela requer, né, a isenção novamente e a gente concede para o ano subsequente. Se ela tem alguma pendência, ela pode requerer também o cancelamento da dívida dela. Muitas vezes a pessoa ela perdeu porque ela perdeu o prazo de requerer. Então, para aqueles que, por alguma razão, não se atentaram que o prazo era 30 de junho, que foi prorrogado para 31 de agosto, né? Eu digo assim, procure a secretaria, requeira a isenção, que aí para frente ela vai ter seu direito retornado. Mesmo porque, secretário, só para a gente encerrar, o município também tem esse interesse em regularizar todas as situações. O município também tem interesse. E o que me chamou bastante atenção, que eu achei muito pontual, muito interessante, foi o perdão das dívidas anteriores. Isso é muito importante. Você limpa o seu nome, você regulariza o seu imóvel e com esse perdão aí é muito interessante. O IPTU eu considero um dos impostos mais justos que a gente tem. A gente consegue fazer com o IPTU uma política de justiça fiscal, que a gente consegue direcionar, né, a isenção, o perdão para aquelas pessoas que têm menos capacidade contributiva, menos patrimônio, né, menos renda. Então, a gente consegue fazer isso. É diferente de outros impostos sobre o consumo, como, por exemplo, o ICMS, onde você vai no mercadinho, você compra qualquer coisa e o imposto está lá dentro embutido. Eu diria um imposto mais solidário.
ele é mais realista, ele é mais generoso, digamos assim. Secretário, o importante, só para a gente fechar, eu me alonguei um pouco até exatamente pela importância do assunto, é isso, é a gente conversar, o gestor conversar com a gente, explicar para a gente como está funcionando. Essa coisa de você mostrar exatamente como está sendo feito e as justificativas, isso é importante. É assim que o nosso telespectador entende. Isso é muito importante, tá bom? E com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com seus telespectadores e trazendo essas informações. Obrigado, secretário Jefferson. Obrigado. Um excelente trabalho e feliz 2020. Feliz 2020. Muito obrigado, secretário Jefferson Passo. Vamos fazer